Existem diversos seres superpoderosos dentro dos quadrinhos da DC Comics, como o Darkseid, a Perpétua, os monitores espectros duendes da quinta dimensão, e por aí vai. Mas sabe o que todos eles têm em comum? Todos foram criados pela DC Comics e não existem na vida. Porém, alguns desses personagens mitológicos presentes na nossa realidade aqui nas histórias, nos livros de história, estão sendo bem retratados nos quadrinhos da DC. E é sobre esses personagens que eu quero falar aqui, no vídeo de hoje para vocês, personagens mitológicos que são representados na DC mais poderosos. Número 9, as Amazonas. As Amazonas são mulheres guerreiras que foram enganadas pelos deuses e forçadas à escravidão. Mas após alguns anos ali, a rainha Hipólita liderou as suas irmãs até a Ilha do Paraíso para fundarem uma nova civilização, fora ali dos olhares divinos. Pelo menos essa é uma das suas origens. Mas graças às diversas reformulações da DC Comics, essa história já foi recontada mais de uma vez, assim como a de vários personagens nesse vídeo. Elas então são uma raça de guerreiras imortais e ligadas também aos deuses, servindo como adoradores e exército pessoal quando necessário para os deuses por milhares de anos. Elas ficaram isoladas da sociedade, até que o Steve Trevor alcançou ali acidentalmente a ilha e as conheceu, levando com ele a Mulher Maravilha para conhecer o mundo exterior comparados a seres humanos. Elas são ridiculamente mais fortes, mas perto de outros personagens dessa lista, elas são insignificantes. Então acabam ficando bem abaixo aqui nesse nosso vídeo. Número 8, temos Circe na mitologia grega. É uma feiticeira especialista em venenos, e na DC Comics, ela é uma devota seguidora da deusa Hecate. Graças à sua devoção, ela recebeu da Hecate parte da sua alma, o que fez com que ela conseguisse o nível de poder de uma deusa. Graças a esse poder que a Mulher Maravilha e o seu grupo ali venceram o Homem Invertido, um dos seres mágicos mais poderosos existentes na DC. O seu nível de feitiçaria é tão alto que pode criar reinos e manipular a própria realidade. E durante um período no inferno se tornou capaz, até mesmo de conseguir manipular de maneira limitada os mortos. Então, é um baita de um ser mitológico. De número 7, temos agora o Merlin. Agora, um personagem que veio diretamente da mitologia inglesa, dos mitos arturianos, ele que é conhecido como o maior mago de todos os tempos, ou inclusive o responsável por unir o Jason Blood e o Etrigan em apenas um corpo, em algumas histórias. Essa ligação com o demônio Etrigan foi um acordo feito entre o Merlin e o Lúcifer em pessoa. Ele é dito como filho do demônio Belial, o que lhe concede poder mágico fora do comum, e é capaz de lançar quase todo o feitiço, conhecido infelizmente a história atual da DC, se passar séculos depois da morte do personagem. Então as suas aparições e citações são bem limitadas, mas pelo pouco que conhecemos dele, cara, eu acho que mais do que merecido ele está presente aqui na nossa lista. O Merlin, assim como outros, também estão presentes em vários filmes, em vários livros, e não só na DC Comics, mas sim, na DC Comics, ele é muito poderoso. Talvez uma das versões mais poderosas. Número 6. Não podemos deixar de citar ele, Ares, o deus da guerra do panteão grego, e um dos maiores inimigos da Liga da Justiça e da Mulher Maravilha. Sendo ele na DC meio-irmão da Mulher Maravilha, por fazer parte do panteão grego, ele fica fora do multiverso. Então só existe um único Ares em todas as realidades, podendo, é claro, ter vários avatares que representam o seu poder como deus da guerra. Ele se fortalece a cada batalha e fica mais enfraquecido à medida que o mundo se mantém em paz, até mesmo os poderosos. Guardiões, os líderes das tropas dos Lanternas Verdes, já se mostraram com medo de ter que lidar com o deus da guerra. Assim como outros deuses, ele pode ficar do tamanho de planetas e até mesmo do tamanho de estrelas, e pode invocar exército e armas para lutarem ao seu lado, assim como também pode instigar a guerra nos seus inimigos e fazer os inimigos brigarem entre si. Certa vez nos quadrinhos, ele já foi até mesmo capaz de matar o Pai Celestial, um dos seres cósmicos mais poderosos da DC. Inclusive, o Pai Celestial é um cara que rivaliza ali no nível de poder com o próprio Darkseid.
Então o Ares venceu esse cara. Quinta posição. Temos Zeus. Zeus é o líder de todo o panteão grego e mais forte dentre todos os deuses desse panteão, estando ele também fora do multiverso, existindo apenas um único Zeus. São dos seus raios que o pequeno Shazam recebe os seus poderes mágicos. Em algumas realidades foi até mesmo capaz de retirar os poderes do Shazam. O Zeus sozinho já foi capaz de bater de frente contra o próprio Darkseid. Só que o Darkseid estava um pouquinho enfraquecido. Infelizmente, o Zeus nos quadrinhos da DC, ele tem poucas aparições. Então não temos muitos feitos do personagem, de lutas pra gente citar aqui, mas ele é dito muitas vezes ali e considerado muito mais forte do que o Ares. Então sim, ele fica acima do Ares aqui na lista. E desses outros personagens são 4. Temos ela, a Hecate, na mitologia grega. Hecate é a deusa da lua e da magia, relacionada também ali à passagem para o submundo de alguns personagens. Mas na DC, não é bem assim não na editora. Ela é a personificação de toda a magia e surgiu junto ao multiverso, sendo ela, inclusive, a responsável por criar a esfera dos deuses. Vários deuses se reuniram para tentar convencê-la a fazer parte do seu panteão. Mas ela aceitou se casar com Hades e foi fazer parte do panteão grego. Ela também foi quem ensinou os primeiros seres humanos a manipularem a magia. Desses humanos surgiram também os Lordes da Ordem e do Caos. Hecate é a mais poderosa do que qualquer deus da DC. Qualquer panteão presente na de abaixo, somente dos próximos personagens da lista. Em vários momentos, ela já lutou contra deuses gregos. Ali, derrotou eles. Ajudou a criar um caos nesse lance de magia aqui na Terra. No caso, na Terra da DC Comics, é dito também que ela foi formada das primeiras energias da própria magia, por causa dessa herança. Hecate tem um poder quase que ilimitado, tem diversos outros poderes derivados da magia e imortalidade. Os poderes que deuses comuns possuem também, poder da desintegração. Pode voar, pode distribuir poder, conceder poder a outros personagens, alterar o tamanho, alteração de realidade. Telepatia, telecinésia, teletransporte, metamorfose, necromancia ou ocultismo, e vários outros poderes. Ela realmente é super poderosa. Número 3. Os Perpétuos, assim como Hecate. Os Perpétuos são seres praticamente imortais, que representam algum aspecto da própria realidade, sendo eles, então, 7 irmãos: destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Cada um possui um reino próprio, e estão fora das paredes do multiverso. Portanto, só existe um de cada dentro de todas as realidades. Mesmo que existam vários aspectos aí entre os seres vivos, eles são praticamente onipresentes. E caso sejam mortos, eles irão renascer em outro corpo, Por isso o nome deles são Perpétuos. O trabalho dele só irá ter fim após toda a criação chegar ao limite da vida. Ou seja, o universo será apagado, sendo que a morte será a última viva dos próprios. Perpétuos, será ela quem fechará os portões da criação. Já foi dito que personagens como o Flash Negro, o Corredor Negro Necron e vários outros que representam a morte são apenas seus aspectos, seus avatares. Mesmo assim, a morte não é a mais poderosa entre os Perpétuos. Esse posto fica com os seus irmãos mais novos, Destruição e o Sandman. O sonho, que inclusive tem a série na Netflix. Muito boa. Número 2. Lucifer Morningstar e o Miguel Lucifer e Miguel irão ocupar a mesma posição, já que os dois são hierarquicamente os maiores do céu e compartilham o poder da presença. Lúcifer é responsável por manipular toda a criação, e Miguel tem o poder de criar qualquer coisa. Existe uma discussão forte no meio nerd sobre qual dos dois seria o mais poderoso, mas frequentemente são vistos como iguais, mesmo que o Miguel tenha vencido a luta no paraíso contra o Lúcifer. Lúcifer, por sua vez, já foi capaz de vencer a presença quando ela estava corrompida, e é um dos poucos seres na criação que o perpétuo Sandman, o sonho, tem medo. Lúcifer não pode nem mesmo ter a sua alma reivindicada pela morte. Como ela mesma já disse, Miguel já foi capaz de expulsar o espectro do paraíso, como se o espectro não fosse nada. Lembrando que o espectro é parte também do poder de Deus, ele é super poderoso. Então sim,
Miguel e Lúcifer são os seres mais poderosos da criação, e juntos é praticamente impossível de serem vencidos. Número 1, temos a Presença. A Presença é a versão do Deus cristão dentro da DC, sendo ele muitas vezes chamado aqui também de Yahvé. É um dos nomes, né, que Deus também tem na vida real. Ele foi o responsável por criar o Miguel e o Lucifer, e dá eles poderes capazes de formar toda a criação. Quando o Lucifer se rebelou, e Yahvé Pessoa o encarregou de liderar o inferno. E mais tarde ele transportou também Elaine Block e Lilith para fora da criação, né, do tempo e do espaço, para decidir o rumo da existência. É um dos poucos que sabe que está em uma história em quadrinhos, podendo também quebrar a quarta parede. Inclusive, a Presença já disse nos quadrinhos que ele sabe que ele foi criado por outra pessoa. Ele nos quadrinhos é o onipotente, onipresente e onisciente. Além também, é claro, de ter criado o Vingador Fantasma, que é um dos seres que mais tem poder no meio aí dos quadrinhos da DC Comics. Então, assim, essas são as representações mitológicas, né, desses seres que a gente tem aqui na vida real. Se gostou do vídeo, se inscreve, falou, valeu e até quarta.